Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Estamos no dia 404 do projeto Bíblia para Iniciantes. Finalzinho do capítulo 23 de Lucas. Agora, no momento da morte de Jesus. A morte física, a morte natural dele, a morte do homem Jesus, que trouxe salvação, libertação para todos nós, que o reconhecemos, que o aceitamos como Senhor e Salvador. Amém? Então hoje vamos do versículo 44 até o 49 para focar e entender um pouco da importância desses momentos. Bom, versículo 44 diz: já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Bom, os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas utilizam o padrão, o modelo judaico de contagem de horas. O modelo judaico, ele começa a contar as horas a partir do momento que o sol nasce, tá? Então, hora sexta, se tendo em vista que o sol estaria nascendo por volta das 6 horas da manhã, entende-se que a hora sexta seria ali o meio-dia, ou seja, na hora que o sol estaria no meio, né, no meio do céu. Então, nessa hora sexta, no meio-dia, escureceu-se o sol. Na hora que era para o sol estar mais brilhando, mais intenso, escureceu-se. E houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona, ou seja, do meio-dia até às 3 horas, mais de 3 horas, né? Porque diz assim, era quase a hora sexta, era quase meio-dia quando escureceu e ficou assim até a hora nona. Durante mais de 3 horas houve escuridão total na terra, escuridão total. Isso para demonstrar o quão poderoso, quão forte foi esse momento, o quanto Deus estava ali se entristecendo, o quanto era importante que Jesus ali, aquele que é a luz, considerado a luz, tivesse que se humilhar e tivesse que estar ali carregando todo o pecado da humanidade consigo, para que ele pudesse pagar com o próprio sangue dele esses pecados. Amém? Olha aqui, que momento, que acontecimento forte estar ali. Imagina estar ali naquele momento, presenciando tudo isso. E olha o que acontece. No versículo 45 diz: e rasgou-se pelo meio o véu do santuário. O véu do santuário, ele, desde lá de Êxodo, quando o próprio Deus deu as orientações para que se construísse o tabernáculo, que não era o templo ainda, né? O tabernáculo era um templo móvel, vamos dizer assim. Não havia o templo fixo porque foi instituído lá no deserto, né? No Êxodo, quando o povo estava saindo do Egito e indo para Canaã. Então Deus, ele disse que o véu teria que separar, eram 3 lugares principais, né, do tabernáculo. Havia ali o pátio, havia o lugar santo e havia o santo dos santos. O véu ele era uma cortina púrpura de um tecido bonito e forte,
que separava o lugar santo do Santo dos Santos. O Santo dos Santos era o lugar onde havia a arca do testemunho, a arca da aliança, onde havia ali guardado dentro da arca os 10 mandamentos, as tábuas, né? E ali onde havia a presença de Deus de uma forma intensa, né? Onde a luz não se apagava, uma luz acesa 100% do tempo ali, e onde a presença de Deus era forte, era intensa. Então, ali, dentro do Santo dos Santos, para entrar dentro desse lugar, para passar por esse véu, um sacerdote, uma vez por ano, entrava nesse lugar. E ali era no dia da expiação, onde ele pagava com sacrifícios, né, de animais, né, de 2 bodes, um que era sacrificado ali e outro que era jogado ali no deserto, né, para fugir e para se libertar do pecado, pagando todo o pecado ali do povo israelita, tá certo? Então, nesse momento onde houve trevas, um pouquinho antes, ou talvez quase na mesma hora em que Jesus está ali expirando, morrendo, o véu se rasga. E qual é o simbolismo? O que a gente tem que entender com isso? Por que o véu se rasgou? Hoje, eu e você, nós não precisamos de alguém, um sacerdote, que entre por nós no Santo dos Santos. Hoje nós temos livre acesso à presença de Deus. Uau! Você pode se alegrar por isso. Jesus, que foi ali o sacrifício, o bode, o Cordeiro Santo, que foi morto naquela cruz por mim e por você. Ele é o nosso sacerdote. A gente não precisa de um sacerdote humano para nos fazer chegar ao Pai. Ele é o sacrifício e, ao mesmo tempo, é o nosso sacerdote. Então, Jesus falou, ninguém vem ao Pai senão por mim, eu sou o caminho. Então, que eu e você possamos entender o que aconteceu aqui. É muito forte. Mudou a história da humanidade. Mudou a minha vida, a sua vida. Todos nós fomos impactados de uma forma ou outra. Por isso que aconteceu aqui. Amém? Nos evangelhos de Mateus e de Marcos, que nós já lemos aqui no projeto Bíblia para Iniciantes, um pouquinho antes disso, eles comentam que Jesus falou, Eloi, Eloi, ou Eli, Eli, lama sabachthani. Uma pergunta, Jesus falando, Deus meu, por que me desamparaste? Então muitas pessoas não entendem por que Jesus falou que Deus estava desamparando ele. Porque ali naquele momento, ele carregando todos os pecados, né, ele estava abrindo mão da santidade dele. Jesus, aquele que não pecou, aquele que andou em santidade, separado do pecado, completamente separado, naquele momento ele se fez pecado, ele se fez imundo, ele recebeu todo o pecado e o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo, não habita no pecado. Ele pode estar conosco, mas dentro de nós, né? O Espírito Santo, quando Jesus falou que eu preciso ir para que o Espírito Santo habite dentro de você, eu e você agora somos o tabernáculo, eu e você agora somos o templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo habita dentro de nós. E esse próprio Espírito Santo que estava habitando dentro de Jesus, que inclusive guiou ele ao deserto para jejuar 40 dias e 40 noites, que esteve com ele o tempo inteiro, dentro de Jesus. Ele, Jesus e o Espírito Santo.
um com o outro ali, sempre. Nesse momento, o Espírito Santo se retira de Jesus. E ele sente um vazio, como muitas vezes eu e você sentimos na nossa vida, um vazio. Que vazio é esse? Por que eu estou chorando? Por que eu estou sentindo essa tristeza? Por que eu estou sentindo essa angústia? Jesus sentiu agora esse vazio, porque ele, aquele que não pecou, estava sentindo que muitas vezes eu e você passamos o afastamento de Deus, um vazio, porque muitas vezes andando no pecado, fazendo coisas que desagradam a Deus, o Espírito Santo se afasta de nós, não nos abandona, ele se afasta, ou seja, a gente não sente mais a presença dele dentro de nós, entende? Jesus sentiu isso. Bom, no versículo 46, depois que o véu do santuário se rasgou ao meio, diz o seguinte: então Jesus clamou em alta voz: Pai, entrego nas tuas mãos o meu espírito. Lá em João diz que ele gritou: está consumado. Nos outros evangelhos diz que ele gritou alguma coisa e expirou. Então, eles não identificaram exatamente, mas aqui diz, né? Entrego o meu espírito, ou como João fala, está consumado. E ali, ele realmente morreu como homem, tá? Versículo 47. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente, este homem era justo. Até aquele que crucificou Jesus reconheceu neste momento que Jesus era justo. Amém. Versículo 48. E todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galiléia permaneceram a contemplar de longe estas coisas. Imagina o que estava passando na cabeça de todas essas pessoas que acompanharam isso tudo, que viram isso tudo acontecer. Imagina Pedro. Uau! Jesus, o Todo-Poderoso, ali, morto na cruz, sem vida. Imagina você olhar Jesus sem vida, aquele que vive eternamente, aquele que está vivo, ao lado de Deus, à direita de Deus Pai, aquele que é todo-poderoso, onipotente, onipresente, onisciente, estava ali diante dos olhos de muitas pessoas, morto. Muitas vezes eu e você temos a dificuldade de entender a humanidade de Jesus, porque hoje, sabendo da história, nós sabemos que Jesus é todo poderoso, então é fácil reconhecer a divindade de Jesus. Mas é desafiador para eu e você entendermos a humanidade de Jesus. Naquele momento, aquelas pessoas, elas tinham a dificuldade oposta, o oposto. Eles tinham a facilidade de ver o homem Jesus, porque ele estava ali, eles podiam ver, era de carne e de osso. Viram ali Jesus morrendo, Jesus estava morto, sem vida. Então eles viam a humanidade de Jesus, por mais que vissem também milagres, mas eles poderiam achar que era magia, que era truque, que era alguma coisa, e eles ficavam: meu Deus, o que está acontecendo? Muitas vezes sem entender. Era difícil entender a divindade de Jesus. Tá? Então, que eu e você possamos, através desse trecho aqui, entender a humanidade de Jesus, que falou: Pai, por que me abandonastes? A humanidade de Jesus, que morreu ali naquela cruz. Amém.
Amém? Só que, logo mais para frente, a gente tem a excelente notícia que ele, ao terceiro dia, ressuscitou. Mas isso são cenas para o próximo capítulo. Que fica aqui a reflexão, né? O véu se rasgou. O que você vai fazer com isso que aconteceu aqui? Sabendo que hoje você tem, eu tenho acesso pleno ao Santo dos Santos. Não precisa de mais um sacerdote ir ao Santo dos Santos nos representando. Nós vamos diretamente, através de Jesus, para o Santo dos Santos, nos relacionarmos com Deus. Você aceita isso? Você quer isso? Então, amigo, aproveite esse privilégio que eu e você temos de poder ter intimidade, de poder ceiar com Jesus, de poder conversar com Jesus e com Deus de uma forma que não era possível antes de Jesus passar por tudo isso. Amém? Então é isso. Um beijo no coração e até o próximo dia do projeto.